Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 3 de junho. Ministra Carmen Lúcia autoriza a abertura de inquérito contra ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles é investigado pela suposta prática do delito de advocacia administrativa e por dificultar fiscalização ambiental. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Juiz do Pará vai ter que apresentar defesa à Corregedoria Nacional de Justiça sobre decisão que liberou carga de madeira apreendida. Judiciário teve mais de 88 mil processos ambientais na Amazônia Legal em 15 anos. Senado envia ao Supremo esclarecimentos sobre convocação de governadores para depor na CPI da pandemia. A Corregedoria Nacional de Justiça intimou o juiz federal do Pará, Antônio Carlos Almeida Campelo, para se defender numa reclamação disciplinar instaurada a pedido do Ministério Público Federal. O magistrado é suspeito de infração em várias decisões judiciais tomadas durante as férias dele ou na ausência de juízes em ações penais que não eram da competência de Campelo. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O juiz Antônio Campelo responde a uma reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional de Justiça por proferir decisões judiciais consideradas incomuns. Um dos processos é de crime ambiental no âmbito da Operação Androantos, a maior operação de apreensão de madeira do país, com mais de 130 mil metros cúbicos de toras interceptadas na divisa do Pará com o Amazonas. Mesmo de férias, o juiz revogou a decisão de um colega que havia decidido que o caso deveria ser analisado pela Justiça Federal do Amazonas e não pela Justiça do Pará. E dessa forma, Campelo liberou a madeira a pedido da empresa transportadora. Em outra decisão, o magistrado concedeu liberdade provisória a 4 homens presos em flagrante com meia tonelada de cocaína, depois que ele próprio decretou a prisão preventiva numa decisão extensamente fundamentada. O juiz tem 15 dias para a defesa prévia. Depois disso, a Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, poderá propor a abertura de processo administrativo disciplinar contra o magistrado ao plenário do Conselho Nacional de Justiça, com o afastamento cautelar dele ou o arquivamento da reclamação. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a instauração de outro inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele será investigado pela suposta prática de advocacia administrativa e por dificultar a fiscalização ambiental e investigação de crimes. A investigação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República após a apresentação de queixa-crime em que um delegado da Polícia Federal acusa o ministro de tentar atrapalhar uma operação que resultou na apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira, maior apreensão de madeira ilegal já feita no país. A Procuradoria-Geral pediu que o STF autorize a convocação de depoimentos do ministro, de proprietários rurais e de agentes do IBAMA e da Polícia Federal que atuaram na operação. A ministra Carmen Lúcia deu 30 dias de prazo para que a investigação seja feita. Na decisão, a ministra afirmou que, em tese, há fatos que podem configurar práticas delituosas e que a investigação penal é dever jurídico do Estado. O ministro do Meio Ambiente já é investigado em uma operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que apura suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. Em nota sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia, a assessoria de Ricardo Salles afirmou que o inquérito vai demonstrar que não há e nunca houve nenhum crime. Ainda sobre o ministro do Meio Ambiente, mas em outro caso, Ricardo Salles também vai poder ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República em inquérito sobre suspeitas de contrabando internacional de madeira. Em resposta a pedido feito pela defesa de Salles, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, afirmou que não existe impedimento para que isso aconteça, ficando a critério da própria PGR. No despacho assinado na última terça-feira, Moraes ressalta que a Polícia Federal vai colher o depoimento de Salles no decorrer da investigação e a critério dela, na medida em que for necessária a elucidação dos fatos investigados. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça e Proteção Ambiental na Amazônia Brasileira. O documento foi feito por peritos do Brasil e da União Europeia.
O Judiciário recebeu mais de 88 mil processos sobre questões ambientais na Amazônia entre 1986 e 2020. Desse total, 24 mil são de casos de danos ambientais, 16 mil contra a flora e 11 mil são revogações ou cancelamentos de multas. Também houve cerca de 11 mil ações civis públicas e mais de 8 mil crimes ambientais, além de 1.115 execuções de sentenças. O estudo aponta que o maior volume de processos foi recebido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, seguido do Tribunal de Justiça do Pará e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, manteve a condenação de um homem acusado de contrabando de combustível. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que o acusado agiu consciente e voluntariamente ao importar da Venezuela para o Brasil 115 litros de gasolina armazenados no tanque adulterado de um carro. A materialidade e a autoria do crime de contrabando ficaram demonstradas no auto de prisão em flagrante, no auto de apresentação e apreensão, nos laudos periciais, nos depoimentos de testemunhas e no interrogatório do réu à polícia. O colegiado ressaltou que o bem jurídico protegido no caso é a importação de combustíveis derivados do petróleo, cujo monopólio é da União. Essa proteção inclui a proibição do transporte de gasolina comprada em outro país sem autorização, justamente por sua alta potencialidade lesiva, já que se trata de material inflamável. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus para o promotor de justiça de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho. Ele é acusado de asfixiar a esposa até a morte. Lorenza Maria Silva de Pinho foi morta em abril deste ano. O promotor foi denunciado por homicídio doloso qualificado por motivo torpe e meio cruel, o que dificultou a defesa da vítima, além de feminicídio e omissão de cautela na guarda de arma de fogo. André Luiz Garcia de Pinho teve a prisão preventiva decretada no dia 3 de maio, durante o plantão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Posteriormente, o órgão especial da Corte ratificou a prisão do acusado. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu não haver ilegalidade flagrante no decreto de prisão preventiva que justifique o deferimento da liminar. Segundo o ministro, os fundamentos da prisão demonstram que a medida é necessária para resguardar a ordem pública e a instauração criminal, pois no curso da investigação, André Pinho tentou coagir uma testemunha. E veja a seguir, proporção de servidores de unidades prisionais imunizados contra a Covid-19 ultrapassa 100 vezes a de pessoas presas. Voltamos já. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e os direitos de liberdade. A Advocacia do Senado encaminhou ao Supremo Tribunal Federal explicações sobre a convocação de governadores na CPI da Covid, que investiga irregularidades na adoção de medidas de combate à pandemia. O pedido de esclarecimento foi feito pela relatora da ação, a ministra Rosa Weber. De acordo com a Advocacia do Senado, os governadores foram convocados para depor na CPI na qualidade de testemunhas e não de investigados. O objetivo é que eles ajudem a esclarecer os fatos e aperfeiçoar a legislação sobre enfrentamento de pandemias. A advocacia destacou que a CPI investiga apenas fatos relacionados à aplicação de recursos federais durante o combate ao coronavírus. E afirmou que se o STF suspender a convocação dos governadores, vai paralisar e inviabilizar o cumprimento dessa apuração, que é um dos objetivos da comissão. A advocacia ressaltou, no entanto, que não se trata de possível indiciamento de autoridade com prerrogativa de foro. Alguns dos governadores que entraram com a ação para não serem convocados na CPI são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por supostos desvios de recursos que deveriam ser usados na compra de remédios, equipamentos e construção de hospitais para atender a pacientes com a Covid-19.
Prevista no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 do governo federal, a aplicação de vacinas em estabelecimentos de privação de liberdade segue em ritmos diferentes entre profissionais e pessoas internas. A proporção de servidores imunizados com a segunda dose ultrapassa 100 vezes a de pessoas presas. Os dados são de levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça com informações dos tribunais de justiça de 16 estados. Em unidades prisionais, quase 37% de funcionários e funcionárias já receberam a primeira etapa da imunização e cerca de 27% também a segunda. Enquanto isso, menos de 1% dos presos recebeu a primeira dose da vacina e 0,17% foram imunizados com as duas. Os estabelecimentos de privação de liberdade já registraram 90.658 casos da doença. 449 mortes já foram registradas no sistema prisional, sendo 238 nas equipes e 211 de pessoas presas. No socioeducativo, todas as 86 mortes pela doença até o momento são de servidores e servidoras. O boletim do CNJ também informa que mais de 410 mil testes foram realizados em estabelecimentos penais no país e mais de 60 mil foram no socioeducativo. O acompanhamento sobre a situação da Covid-19 nas unidades de privação de liberdade é realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, a partir de dados disponibilizados pelas autoridades locais. O monitoramento conta com o auxílio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e tem o apoio do Ministério da Justiça. Por falta de fundamentação, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça invalidou quebra de sigilos telefônico, fiscal e bancário em uma investigação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os ministros da 6ª Turma do STJ reconheceram a ausência de fundamentação idônea e tornaram sem efeito decisões judiciais que autorizaram a quebra dos sigilos telefônico, fiscal e bancário de 3 investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto, em São Paulo. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso ordinário dos investigados e também mandou desentranhar da ação penal as provas que tinham sido afetadas pela nulidade das quebras de sigilo. A interceptação telefônica e as outras medidas investigativas foram autorizadas pelo juízo de primeiro grau a pedido da Polícia Federal e com a concordância do Ministério Público e confirmadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou preenchidos todos os requisitos legais para os pedidos de quebra de sigilo. No STJ, o relator do caso, ministro Rogério Schietti Cruz, ressaltou que a Constituição impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de serem anuladas. Para Schietti, ao defender os pedidos da polícia, o juízo não explicitou as razões de seu convencimento quanto à necessidade das medidas cautelares. O ministro destacou o fato de os documentos não trazerem qualquer indicação do contexto fático da investigação e nem o nome dos investigados. E o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ, negou o deslocamento de ações sobre unidades socioeducativas do Espírito Santo para a Justiça Federal. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido do Ministério Público Federal para que fosse deslocada para a Justiça Federal a análise de ações sobre a situação das unidades socioeducativas do Espírito Santo e também a apuração de responsabilidades criminais e administrativas de agentes públicos e autoridades estaduais. O ministro considerou que, embora tenham sido apontados indícios graves de violação de direitos humanos, que podem inclusive gerar a responsabilização do Brasil em âmbito internacional, não foi demonstrado que os órgãos estaduais não tenham condições de seguir no desempenho da função de apurar e julgar os casos. As ações foram instauradas após denúncias sobre a manutenção de adolescentes custodiados em instalações superlotadas, insalubres e sem condições estruturais adequadas. Também foram apontados problemas como falta de higiene e assistência médica, desrespeito de direitos fundamentais, tais como lazer e educação, além de indícios de episódios de violência contra os internos e da possibilidade de que alguns deles tenham sido internados sem a representação do Ministério Público.
Para o Ministério Público, o deslocamento das ações para a Justiça Federal seria necessário em razão da ineficácia das instituições do Espírito Santo em assegurar a dignidade, a segurança e a própria vida dos adolescentes que ingressaram no sistema socioeducativo, e especialmente para identificar, afastar e punir os gestores, as autoridades e todos aqueles que, direta ou indiretamente, sejam responsáveis pelas violações de direitos humanos dos custodiados. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento de pedido de deslocamento de competência pressupõe a presença de alguns requisitos, entre eles a comprovação de que os órgãos do sistema estadual não possuem condições de continuar nas funções de apuração e julgamento isento. Mas o ministro apontou que o próprio pedido de deslocamento indica que o Ministério Público e a Defensoria Pública estaduais vêm atuando incansavelmente na defesa dos direitos dos jovens internados nas instituições do Estado. O relator destacou ainda que o Judiciário Estadual tem realizado a prestação jurisdicional em tempo razoável, inclusive já tendo proferido sentença definitiva em algumas ações levantadas pelo MPF. Um pedreiro em Goiás vai receber esmeraldas como forma de pagamento de direitos trabalhistas de uma mineradora onde ele trabalhou por mais de 2 anos. Já imaginou receber esmeraldas como pagamentos de indenização trabalhista? Esse foi o acordo entre o empregador e o empregado demitido na conciliação para quitar dívidas trabalhistas. O negócio foi homologado pelo juiz Antônio Gonçalves Pereira Júnior, da Vara do Trabalho de Uruaçu, em Goiás. A importância da sentença homologatória de transação com pagamento em esmeraldas é a de demonstrar que os acordos podem ocorrer não só em espécie, ou seja, em dinheiro, mas também através de outras formas, desde que livremente pactuadas pelas partes e que não sejam ilícitas. O ajudante de pedreiro trabalhou na empresa por 2 anos, foi demitido em março deste ano e não tinha previsão de receber as verbas trabalhistas. A mineradora onde o ajudante de pedreiro trabalhava está com dificuldades financeiras e a forma que os dois encontraram para resolver o impasse foi encontrada no próprio produto da mineradora, esmeraldas. A empresa vai ter que pagar R$ 8.000 em pedras preciosas pelas verbas rescisórias. As pedras devem ter o certificado de autenticidade. Se descumprir o acordo, a mineradora pode ser multada em 50% do valor do processo. É a solução de forma amigável de um litígio, onde a mesma conseguirá pagar o reclamante através dos recursos que dispõe nesse momento e assim por fim ao extinto contrato de trabalho. Com a realização desse acordo, já ficou predefinido a data em que a empresa entregará ao trabalhador as esmeraldas para que possa vendê-las. Inclusive, já existe terceiros interessados na aquisição das esmeraldas. A empresa também se comprometeu a regularizar o registro na carteira de trabalho e pagar os impostos para garantir o seguro-desemprego ao pedreiro. No próximo bloco, a STF rejeita ação contra a norma de Curitiba que prevê prestação de serviços funerários por sorteio. É depois do intervalo. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. O ministro Ricardo Lewandowski rejeitou a ação contra a norma de Curitiba que prevê prestação de serviços funerários por sorteio. Os detalhes no comentário da consultora jurídica Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. E no finalzinho da tarde de ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, negou seguimento a uma ação que foi proposta em face de um decreto de 2009 do município de Curitiba, no estado do Paraná, que regulamenta a prestação de serviços funerários naquela cidade.
De acordo com a norma, a escolha da empresa concessionária para a prestação e atendimento aos usuários no município deve ser escolhida mediante um sorteio supervisionado pelo poder público em um regime de rodízios para a escolha de quem fará a prestação desse serviço. A associação autora dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental argumentou que essa forma de escolha da empresa prestadora do serviço viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, como o princípio da livre iniciativa, que haveria um desestímulo à concorrência e haveria inclusive uma violação da dignidade da pessoa humana e até mesmo da liberdade religiosa, uma vez que impede que os próprios familiares escolham qual é a empresa que fará a prestação dos serviços funerários, rendendo ao familiar falecido as suas últimas homenagens, as homenagens de despedida. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a ADPF, que foi criada em 1988 pela própria Constituição, ela é uma ação de natureza subsidiária, ou seja, só é cabível quando não houver uma outra ação capaz de sanar a lesividade ou a abusividade alegada. E para o ministro Ricardo Lewandowski, uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a norma perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná seria um instrumento adequado. E que também esse tipo de ação no Supremo não se pode questionar casos concretos. E nesse sentido, como eu disse, negou seguimento à ADPF proposta pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores dos Serviços Funerários. Essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski encontra-se na íntegra no site do Supremo, stf.jus.br. Outras decisões do Supremo você continua acompanhando aqui, na TV Justiça. O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que responsabilizou a construtora Meio Norte por acidente aéreo que vitimou o piloto de avião da empresa. Na reclamação trabalhista, a família afirmou que após a morte do piloto em um acidente aéreo, a empresa não teria pago a rescisão trabalhista, mas apenas o valor correspondente à indenização do seguro obrigatório da aeronave. E pediu a responsabilização da empresa por obrigar o piloto a voar em condições adversas e exercer atividade de risco. A defesa sustentou que a CMN não poderia ser responsabilizada pelo acidente, pois não é uma empresa de transporte aéreo, e que a aeronave era utilizada de maneira particular pelo dono da construtora. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, negou a responsabilização da empresa por entender que não existiam provas de que o piloto havia sido obrigado a voar em condições adversas. Para o TRT, seria necessário existir elementos que demonstrassem que a construtora agiu com dolo ou culpa. No TST, ao julgar o recurso de revista dos herdeiros, a terceira turma reconheceu a responsabilidade objetiva, a existência de dano e o nexo de causalidade entre o ocorrido e o trabalho. De acordo com a turma, o Código Brasileiro de Aeronáutica prevê a responsabilidade objetiva nas relações inerentes à aviação, alcançando todos os trabalhadores que atuam na atividade e garantindo o direito dos herdeiros a serem indenizados. Os ministros entenderam ainda que, segundo a análise do acórdão do Tribunal Regional, não existem evidências de que o piloto tenha descumprido as normas de segurança aérea, o que afastaria a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. No julgamento dos embargos da empresa à seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que o acórdão trazido pela defesa para demonstrar o confronto de teses trata de situação diversa da ocorrida nos autos. Com base no artigo 894 da CLT, que exige que as decisões trazidas aos autos reúnam as mesmas premissas de fato e direito, o ministro votou pelo não conhecimento dos embargos por ausência de divergência jurisprudencial. Esta particularidade de que houve pagamento de seguro de vida, no caso paradigma, e que não há qualquer referência no acordo embargado, me faz entender pela inespecificidade dos arestos trazidos a confronto. Por unanimidade, a SDI1 acompanhou o voto do relator. Com a decisão, o processo será remetido à Vara do Trabalho de Palmas, no Tocantins, para análise dos pedidos indenizatórios. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.